tarde para todas as pessoas, e pessoas, mulheres e homens que estão nos assistindo, nos escutando. Eu gostaria de agradecer o convite à colega Anabelle Carrilho, que me sinto muito honrada, não é? Coordenadora deste evento, que é o primeiro ciclo de conversa com Beth Lobo, que é um trabalho, como já foi dito pela professora Kênia, também de extensão extremamente importante, e as professoras Silvia e a professora Marlene, nos seus respectivos núcleos. Tenho sempre muita alegria, porque ambas foram minhas orientandas de doutorado, e com a Anabelle já estamos na terceira geração, e também ratifico todas as palavras que a professora Kênia se manifestou em relação à professora Marlene, que eu acho que no serviço social ela foi uma das pioneiras nos estudos de gênero, e também membro do NEPEM, a professora Silva também foi membro do NEPEM, a professora Marlene até esses dias foi coordenadora do NEPEM, ou ainda é, eu sou, na verdade, sou candidata a vice, já fui coordenadora, e agradeço também a todas as pessoas, a todos os estudantes que estão assistindo, porque eu considero que é uma atividade importante. Eu queria saber quanto tempo eu tenho para falar. Professora, 30 minutos. Ok, porque eu escrevi um texto de 14 páginas, que eu tenho uma história muito pessoal e também muito dolorida, muito sofrida com a Elizabeth Souza Lobo, e que eu talvez, mais do que a parte propriamente acadêmica, no sentido estrito, eu trago um pouco da história dela, porque é uma intelectual fundadora das questões da saúde do trabalho no Brasil, e que poucas pessoas das novas gerações conhecem. Não se trata do caso da Silvia, da Marlene, dessa geração, a professora Kênia certamente também não, e lamentavelmente ainda não a conheço pessoalmente, mas eu acho que as novas gerações, essas estudantes dos 22, 23 anos, talvez não tenham, porque a gente, no geral, fala das coisas atuais e não fala um pouco da nossa história. Então, nesse momento, eu vou falando e vou lendo algumas coisas, já que eu escrevi, e que já não tenho mais memória para ter tudo na minha cabeça. Mas, se por acaso eu falar muito rápido, então, pode me parar. Então, nesse momento de conjuntura, né, da Covid-19, eu acho que nos comunicar, mesmo sem a presença física, via internet, usar desse recurso, é muito importante, e o que não significa que a gente não possa expressar as nossas emoções, ou que elas sejam menosprezadas, né? Então, eu estou dizendo isso porque, provavelmente, no decorrer dessa fala, eu sou tomada pela emoção, como, de resto, eu fui quando escrevi esse texto, não é? Então, a professora Elizabeth Souza Lobo, ela tem uma atualidade, porque ela tem uma história, ela deixou um legado seminal para o campo da sociologia do trabalho. A Elizabeth Souza Lobo, ela nasceu em Porto Alegre, em 1943, ela é minha conterrânea, e ela morreu em 1991, não é? Ela é formada, ela tem uma formação multidisciplinar, interdisciplinar, que era muito pouco comum naquela época. Ela é formada em letras, ela é formada em sociologia da literatura, ela é formada em sociologia do trabalho e ela é formada em história. E, a propósito, uma vez perguntei, professora, a senhora, perguntando sobre a trajetória dela, ela me respondeu, não sou professora do Departamento de Sociologia da USP, sou professora de Sociologia, quer dizer, sou professora de Sociologia da Universidade de São Paulo, mas não sou socióloga. É isso que ela me disse, não é? Então, inicialmente, eu também gostaria de dizer que essa minha fala, ela tem uma carga de afeto muito grande, e também quero homenagear a professora Elizabeth Lobo, assim como ela ficou conhecida, Beth Lobo, não é? Nessa roda de conversa, que eu acho que foi de extrema pertinência vocês trazerem a atualidade dela, ao destacar a inestimável contribuição intelectual que a professora trouxe em profícuas relações nos estudos do campo disciplinar da sociologia do trabalho e da crítica feminista, porque, diga-se de passagem, ela também é uma pioneira do pensamento feminista crítico no Brasil. Quase 3 décadas se completam, em 2021, se completará 3 décadas da publicação do trabalho dela,
que se chama A Classe Operária Tem Dois Sexos, Trabalho, Dominação e Resistência, e publicado em 91, ele traz um legado seminal e que ele continua fluindo para aumentar os limites analíticos e metodológicos da disciplina de Sociologia do Trabalho, possibilitando ainda ir buscar novas questões, além das questões tradicionais, que algumas delas persistem, instigando-nos a refletir e a revisitar determinados fenômenos, aportando novas dimensões e novos significados políticos e éticos, por um lado, e por outro, a contribuição dela tem uma atualidade ao problematizar, ainda que nos anos 90, no início dos anos 90, nos anos 80 e nos anos 90, problematizar, ainda que embrionariamente, novas questões e novas transformações econômicas e sociais que viriam a ocorrer no século XXI. Em poucas palavras, eu resumo alguns pontos que ela tem como pontos fundadores que hoje ainda estão presentes na sociologia do trabalho. Primeiro seria o lugar da mulher no mercado de trabalho, a questão da divisão sexual do trabalho e sua consequente diferença salarial. Não é uma novidade, mas é uma persistência. O segundo seria as precariedades da feminização de certos segmentos do trabalho feminino. Determinados trabalhos femininos que persistem e que estão cada vez mais precarizados, como, por exemplo, o setor têxtil, mas há outros novos, com as novas tecnologias, mas alguns permanecem. As afetividades e subjetividades que permeiam as práticas do universo do trabalho feminino, envolvendo questões como a demanda de creches, de políticas de participação em grupos, em associações, sindicatos e similares, que também, até hoje, a gente sabe que é uma carência em relação às mulheres. Um outro ponto seria a centralidade feminina nas atividades da economia dos cuidados, como foi dito aí, não é, pela Anabelle e pela professora Kenny, o trabalho das assistentes sociais, das enfermeiras e etc., não é? Que exercem um trabalho de cuidado extremamente valoroso nesse tempo de pandemia e que praticamente o reconhecimento vem para médicos e homens do que, basicamente, para essas enfermeiras que são a maioria que se dedicam à economia dos cuidados. Um outro seria as situações de violência, de assédios, de maus tratos de mulheres nos espaços de trabalho. E, por fim, mais dois, as mutações em relação à classe trabalhadora, né, a classe operária, como era designada na época, e todos os processos decorrentes da globalização, que ela não falava necessariamente de globalização, mas ela falava em subcontratação, em precarização, que hoje a gente pode chamar de urbanização, que apontam para graves consequências no universo do trabalho das jovens e das mulheres, e, finalmente, o trabalho remoto trazido pela Covid-19 e que atinge uma categoria de mulheres, tanto no espaço público, como já foi dito, certos segmentos profissionais, como nos espaços privados, as mulheres que, apesar de desenvolver um trabalho remoto, ainda têm todo o encargo da atividade, da reprodução, dos cuidados de crianças, e talvez seja o único momento que tenham as mulheres, em relação a outras mulheres, que são as professoras, sobretudo do nível médio, do nível elementar e médio, passaram a valorizar o trabalho que essas professoras fazem em abrigar, em acolher essas crianças nas creches e no primeiro grau, de 4 a 8 horas diárias, e que não se deram conta de ficar em casa agora com todas essas crianças, não é? Então, tem uma série de outras questões que poderiam ser relembradas aqui, mas essas eu considero, digamos assim, as mais importantes. Então, eu dividi o meu texto em alguns pontos. O primeiro ponto seriam os primeiros contatos nos anos de 80 com a Elizabeth, os ecos aportados pela pesquisadora feminista. Então, sem querer empreender uma volta demasiado longa no passado, recordo-me inicialmente quando escutei pela primeira vez o nome da professora Elizabeth Souza Lobo. Ela era professora, pesquisadora,
é lotada desde 1982 no Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo. Também ela coordenou o programa de graduação em 1986. Dedicava-se, entre outras questões, sobre a reflexão pela abordagem teórica da questão da diferença e da desigualdade, que era desdobrada da diferença e da igualdade, que hoje a gente poderia dizer desigualdade e igualdade, que eram desdobradas nas reflexões sobre a divisão sexual do trabalho, que foi uma novidade trazida para a disciplina da sociologia do trabalho no Brasil, que se iniciava nos inícios dos anos 80. Embora a primeira vez que eu tenha escutado, falar sobre ela, foi em Paris, quando ela estava na condição de exilada, onde ela participou do movimento Maio de 68, não é? Todo aquele movimento que foi internacionalmente conhecido, de revolta estudantil, e que teve consequências na própria reestruturação da universidade. Ela participou da resistência à ditadura militar do Brasil, que foi exatamente o que a levou a exilar-se, inicialmente no Chile, cuja experiência chilena, né, de trabalhar na universidade acabou sendo transformada quando ela teve que sair do Chile em 70 no final dos anos 70 ir para a Europa, não é? E foi lá então onde que ela fez o seu doutorado na Universidade de Paris III, e a sua tese intitula-se A Crise de Dominação e a Ditadura Militar no Brasil, onde que ela vai refletir, vai trazer novas preocupações teóricas a partir do conceito de experiência e de gênero. Eu digo que ela é a pioneira, se não a pioneira em tratar das questões de gênero, e que ela compôs uma nova linguagem, e um novo olhar sobre a categoria de trabalho e sobre as classes trabalhadoras e sobre as classes operárias, como ela chamava. Em Paris, ela engajou-se nos seminários e nas discussões promovidas pelo GEDIST, que era um grupo de estudos sobre a divisão social e sexual do trabalho, vinculado ao Instituto de Pesquisas sobre as Sociedades Contemporâneas, do IRESCO, do Centro Nacional de Pesquisas Científicas, CNRS. Então, este grupo ele foi criado e coordenado pela professora Danielle Kergoat, pela professora Helene Ladoré e pela professora Chantal Roger, em 1978. Ou seja, ele ficou muito conhecido por toda a discussão centrada na sociologia do trabalho. Enquanto que no Brasil, no final meados dos anos 70, início dos anos 80, o movimento feminista, militante, acadêmico, começa a trabalhar em cima das questões da violência contra as mulheres. Na França, a questão da sociologia do trabalho, que já se tornava uma disciplina curricular, foi o que desencadeou as primeiras críticas, não só à divisão sexual do trabalho, mas as características vinculadas também ao pensamento feminista, da diferença e da igualdade. Na época, no início dos anos 80, o GEDIST, ele reunia professoras feministas, francesas, de outras nacionalidades, porque havia um grupo muito grande de mulheres exiladas na França, em função do regime militar no Brasil, e do qual participava a Elizabeth Lobo, juntamente escrevendo com a Helena Varicaz, a Eline Varicaz e a Helena Irata, que é bastante conhecida no Brasil, de onde floresceram importantes reflexões sobre a crítica feminista. Kergoat era uma das suas principais inspiradoras. Ela publicou, em meados dos anos 70, textos pioneiros sobre os trabalhadores, as operárias industriais. E um dos textos mais significativos chama-se A Classe Operária Tem Dois Sexos, no qual ela argumentava, não é, juntamente com Les Ouvriers, Os Trabalhadores, publicado em 82, ela argumentava exatamente a importância de problematizar as relações sociais de sexo, em especial atenta ao conjunto das relações sociais, das relações de sexo, que não usava-se naquela época a relação de gênero, e raciais. Raciais aqui tomada não em relação à questão raça-cor, mas tomada em relação à questão etnia, uma vez que na França, dos anos 60, dos anos 70,
ela era povoada, bastante povoada, pelas populações migrantes do norte africano, que eram populações de origem árabe, como as mulheres e homens dos trabalhadores do Marrocos e da Algéria, que tinham sido colônias francesas e que só se tornaram independentes no final dos anos 60, dos anos 50, dos anos 60, e que migraram como mão de obra, sobretudo do setor industrial, dos setores mais pesados, entre aspas, sujos da indústria, que os operários franceses não se dignavam a fazer. E as mulheres, sobretudo, elas trabalhavam no foyer, trabalhavam na casa como diaristas e empregadas domésticas. Outra influência grande que teve Elizabeth Souza Lobo foi de uma feminista extremamente radical, marxista, extremamente radical, chamada Christine Delphin, que escreveu importantes trabalhos por um feminismo materialista. Ela tinha publicado em 82, ela tinha uma formação marxista muito radical, e ela trabalhava com a ideia de que o patriarcado era determinante nas relações, o patriarcado era similar ao capitalista, né? O patrão era o patriarca, e ela trabalhava nessa similitude, e ela escreveu a propósito disso, por um feminismo materialista, publicado em 82, mas as suas obras mais importantes vieram aparecer no ano de 1990, na década de 90, quando ela escreveu O Inimigo Principal, escreveu o tomo 1, Inimigo Principal, Economia Política do Patriarcado, publicado em 98, e o segundo, O Inimigo Principal, Pensar o Gênero, que ela publicou em 2002, e que ambos foram reeditados em 2009, onde que ela afirmava, onde que ela destacava que a noção de relações sociais, aspas, né, sugere a existência de antagonismos sociais ligados a questões específicas da divisão sexual do trabalho, em relação à sua remuneração, às condições de trabalho, etc., produzindo uma diferenciação e uma hierarquia entre homens e mulheres, ou entre grupos sociais. Não é? Então, essas foram as grandes influências que recebeu Elizabeth Souza Lobo quando ela estava na Europa, sobretudo em Paris, elaborando seu doutorado. Quando eu regressei do doutorado, aliás, quando ingressei no doutorado na França, em 1980, que eu estudei na Universidade René Descartes, Paris 5, a minha orientadora, a professora Viviane Jambert-Jamati, sugeriu-me que eu assistisse os seminários promovidos pelo grupo do GEDIST, não é? Sobre a divisão sexual do trabalho. Eu não fui de imediato, eu só fui assistir a partir de 1982, porque na época eu tive um filho, etc., não deu para mim assistir, mas quando eu comecei a assistir, a Elizabeth já não estava mais lá, mas não havia sessão que ela não fosse lembrada pelo trabalho importante que ela tinha feito lá, pelas investigações que ela tinha participado, não é? E pela contribuição que ela tinha deixado. Ou seja, a discussão central desse grupo, na época, girava em torno da seguinte questão teórica: a divisão sexual do trabalho e as relações sociais de classe, não é? Quer dizer, como situar essas relações entre os conceitos e as relações mais tradicionais, como situar essa relação de uma forma não contínua no contexto das relações sociais de produção. Ou seja, essa discussão se direcionava não só para a divisão sexual do trabalho, a partir de novos paradigmas produtivo e reprodutivo, igualdade e diferença de desigualdade, que são questões ainda atuais hoje, mas as novas formas de organização do trabalho, as novas necessidades de reconceituar a categoria trabalho, de ressignificar a própria categoria trabalho a partir do momento que as mulheres passam a ter visibilidade. Ou seja, as mulheres passam a ter visibilidade porque o trabalho, ao ser ressignificado, ele transcende puramente a sua condição econômica, mas ele ascende a uma condição política, a uma condição de subjetividade, a uma condição ética que não responde mais àquela categoria da relação primária
vinculada ao sistema produtivo. Ao contrário, surge uma heterogeneidade muito grande, não só da configuração do conceito de trabalho, como da própria classe trabalhadora, cujas diferenças profundas vão se manifestar em atuações decisivas, em que se considera a sua subjetividade, as relações intersubjetivas e as novas relações que se estabelecem entre os sexos. Então, essa discussão sobre a divisão sexual do trabalho, trabalho assalariado, trabalho doméstico e uma série de derivados, a questão da subjetividade, além de produzir também novas metodologias, ela remetia ao trabalho que é sexuado, e a questão do livro, o trabalho tem dois sexos, e seria necessário desconstruir essa ideia dominante de que existia um modelo geral e único para a atividade laboriosa. Ou seja, o trabalho feminino que não era visibilizado, que não era conceitualizado, que era menosprezado porque era um trabalho relacionado à reprodução social, que é a atividade dos cuidados e a atividade vinculada a procriar filhos, não é? Passa a ser, então, questionada. Houve, na França dos anos 80, houve um outro grupo de extrema importância que se chamou um grupo centrado na divisão social e sexual do trabalho, que era composto por iniciativa da Danielle Kergoat também, da Dominique Faugelois, e de pesquisadoras mexicanas que estavam também vinculadas a esse grupo, que não funcionava no GEDIST, mas que funcionava no CNRS, que estava vinculado a outro grupo de trabalho, né? E que, formado em 82, trouxe também uma série de atividades para pensar não só o sexo do trabalho, mas a mudança nas estruturas familiares e no sistema produtivo, que produziu uma série de documentos, uma série de publicações em 84, que agregou as contribuições internacionais de pesquisadoras da França, da Itália, do Brasil, da Argélia, dentre elas estava Elizabeth Souza Lobo, o John Harper, a Leda Girard, Rosa Moisés, e que a Elizabeth apresentou o artigo A Prática Invisível das Trabalhadoras. De regresso ao Brasil, a Elizabeth, e aproveitando-se do momento vigoroso das discussões sobre essas questões, ela contribui à organização de uma tradução da publicação francesa, O Sexo do Trabalho, e ela escreve uma espécie de apresentação aonde que ela vai colocar, aonde que ela vai enfatizar que a situação dos homens e das mulheres não poderia ser mais vista como um produto, entre aspas, ou um resultado, entre aspas, de um destino histórico, mas seria, sobretudo, o resultado de construções socioculturais, enquanto decorrente das relações sociais e de classes e de sexo, né? Então, esta premissa foi fundamental para pensar o caráter indissociável da reprodução do capital e da reprodução dos seres humanos, da submissão da reprodução e da produção de que cada sujeito tem um sexo. Então, foram muitas as reflexões desenvolvidas e foram muitos engajamentos políticos e militantes que ela se envolveu, dentre eles, em 1980, a criação do Partido dos Trabalhadores. Então, agora eu passo para um outro ponto que eu chamei da importância da militância, a admiração por Emma Goldman. Então, de regresso ao Brasil, não é, no início dos anos 80, eu, em 84, aliás, quando defendi a tese, junto ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal da Paraíba, onde eu era professora, eu fui procurar me informar mais sobre a produção da Elizabeth. Localizei uma de suas obras de 1983, que era um minúsculo livro sobre Emma Goldman, publicado pela Brasiliense em São Paulo, como parte da coleção Encanto Radical. Certamente não por simples coincidência, a coletânea se chamou Encanto Radical, sentimento devotado por Elizabeth a Emma Goldman, expresso na apresentação do livro, ao dizer, aspas, descobri as memórias de Emma Goldman numa resenha da revista, desde então, fascinada, fui juntando livros e biografias,
auxiliado pela gentileza de muitos amigos e amigas, acabei escrevendo a sua biografia. A trajetória de Bete Lobo, como militante feminista, ela é facilmente confundida com o encantamento que ela teve e com a rebeldia que ela manifestou e com a resistência da judia Emma Goldman, que era um encantamento e uma resistência não violenta, mas que trouxeram muitos frutos positivos, não é? A Emma Goldman era uma judia que tinha nascido e vivido na Lituânia durante o Império Russo, em 1869. Ainda muito jovem, ela migrou com a irmã Helena para a América do Norte em 1890, tornando-se uma ensaísta, filósofa anarquista, ao quebrar barreiras sociais e políticas desde menina. Ela era uma assídua leitora de Nietzsche e de Freud e encontrou na militância político-anarquista o caminho para o desenvolvimento em prol da pobreza humanista e seu ideal revolucionário, que era exatamente em prol da pobreza das mulheres. Então, toda a sua luta foi em relação à emancipação das mulheres. Ela era enfermeira de profissão, não por mera coincidência, defensora apaixonada da emancipação das mulheres, sobre a qual Bete Lobo escreve, abro aspas, o anarquismo de Emma não era apenas um sistema de ideias que explicava as leis da história, era uma expressão do seu amor pela vida e pela humanidade, de seu desejo de igualdade, de beleza, de justiça, de sua vontade de viver livremente, da revolta visceral à experiência da pobreza, da opressão cotidiana da família, na escola e no casamento. Então, esse parágrafo, penso eu, expressa o sentimento de admiração que Bete mantinha pela Emma Goldman. Não é? A maneira dela, Bete encontrou no exercício intelectual e acadêmico o caminho para lutar. Ela radicalizou em relação à luta contra as mulheres, pois, para ela, as mulheres ainda estavam em um momento do servilismo, da exploração capitalista, e ela lutava exatamente pela conquista da sua cidadania. Né? Também, como Emma, aprendeu que as relações políticas atravessavam não só as relações pessoais, não só as relações de trabalho, mas as relações pessoais, tanto para o bem quanto para o mal, ao distinguir a diferença entre a libertação das mulheres e o direito das mulheres. Emma Goldman, talvez por descrédito à conquista do voto feminino e a igualdade jurídica frente ao que se trazia, né, ela considerava que essa primeira onda do feminismo, no final do século XIX, as sufragistas não trouxeram suficientemente a defesa e a emancipação das mulheres. Né? Ela foi muito criticada pelas feministas da época, né, que a acusavam de ser uma feminista com cabeça de homem, ser uma mulher com cabeça de homem. Mas ela não se abalou com isso e ela continua lutando pelas mulheres. Né? A Bete Lobo afirma mais uma vez, aspas, o feminismo de Emma parece muito atual, na medida em que rejeita a armadilha de restringir a opressão das mulheres a uma questão de Estado e ataca seus fundamentos nas práticas da sociedade, na sexualidade, como na divisão do trabalho e na reprodução familiar. Analisa a opressão feminina a partir da questão para o casamento, não para o amor, as mulheres se fazem escravas. Que é atualizada, essa questão é atualizadíssima pelo contrato sexual da Carol Patman sobre a forma, entre aspas, de escravização que as mulheres acabam assumindo quando elas assinam o contrato de casamento. Bem, eu tive um primeiro encontro com a Elizabeth Lobo, não é? Durante o encontro na Unpox, em 84, em outubro de 84, cheguei no Brasil em maio de 84, em outubro de 84 eu fui no grupo da Unpox, e bastante, assim, amedrontada, até, né, como uma estudante, assim, bem acanhada, eu fui conversar com ela, ela apresentou um livro, não é? E falei que eu tinha visto, que eu conhecia o livrinho dela sobre Emma Goldman, e na oportunidade, quando a gente falou sobre o livro, ela me disse, então, professora, veja a vida
de Goldman no filme Reds, R-E-D-S, que eu sugiro que vocês assistam, que é um longa-metragem dirigido por Warren Beatty, de 81, e o romance Red Rose, de Etnel Mining, também é baseado na vida dela, e que eram os guias, digamos assim, de Elizabeth Lobo. Bem, como militante feminista e intelectual brasileira, como eu disse, em 84, assisti a exposição da Beth Lobo no GT Mulher e Força de Trabalho, coordenado, então, pela professora Eliette Safiotti, no 8º encontro anual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, ANPOX, ocorrido em Águas de São Pedro, em São Paulo. A Beth apresentou o texto A Divisão Sexual do Trabalho e as Ciências Sociais, notas de pesquisa, no qual fazia uma reflexão centrada em 2 eixos, que eu aqui destaco porque são extremamente importantes. Primeiro, de como a emergência da reflexão sobre a divisão sexual do trabalho transformava a questão da participação da mulher na força de trabalho, destacando que as categorias de análise para o capital são sexualmente cegas. O segundo, tentava pensar as questões suscitadas pela problemática da divisão sexual do trabalho, articuladas àquelas das relações de gênero, a partir das suas formas concretas de existência e de representação. Ao discutir tais questões, já inovava ao apontar a importância da visibilidade da participação feminina emergente na contramão do processo capitalista dominante à época. Ou seja, a Elizabeth Souza Lobo articulou-se a pensar, a partir da sua participação na ANPOX, que penso que foi a primeira vez, com o pensamento de Eliette Safiotti, que havia escrito sobre o patriarcado, com a Eva Blein, que trabalhava com a parte mais política, tinha escrito um livro chamado As Prefeitas, né? Com a própria Cristina Bruschini, que era representante do pensamento feminista de gênero na Fundação Carlos Chagas, que criou todo aquele programa de bolsas para a introdução do pensamento feminista e racial no Brasil, não é? E em que concentravam-se em dar conta das relações invisíveis e de como evitar a armadilha da dicotomia entre relações gerais e relações específicas, né? Então, essas contribuições, sem dúvida, evidenciaram a fragilidade do discurso hegemônico, que era o discurso da economia política, para tratar questões tão complexas como o trabalho, de modo geral, o trabalho de homens, o trabalho das mulheres, a relação das mulheres com o mercado de trabalho, com o capital, com acesso a postos de decisão, a cargos e comandos, a salários mais equivalentes e a melhores qualificações, né? Tornava-se assim evidente o quanto a força de trabalho feminina estava em mutação no país, e a Elizabeth afirmava que, aspas, não podíamos ignorar que as mulheres existem em todos os níveis da divisão capitalista do trabalho e das relações de classe, que elas estão aí em situações e práticas diferentes das dos homens, mas faltava de maneira cruel os instrumentos de análise para pensar essas diferenças. Então, apoiada, sobretudo, na biografia das autoras francesas, ela introduz uma série de reflexões, não é pena que não foram, a extensão não foi tanto como desejado, em função da sua morte precoce. Mas ela destacava que é inestimável pensar que os estudos sobre o trabalho masculino, que nos estudos sobre o trabalho masculino, jamais era feita qualquer referência ao seu estatuto matrimonial. Isso vale hoje. Assim como a sua condição familiar, que, no geral, pouco aparece a atividade profissional da sua companheira, porque a fórmula estabelecida era mulheres inativas e homens sem família, né? Então, isso ainda hoje está muito presente na nossa situação no campo da saúde e do trabalho. Em outras palavras, denunciava a invisibilidade do trabalho doméstico e das mulheres nas análises sociológicas e econômicas sobre a esfera das relações de trabalho, e, como pensadora feminista, introduziu uma ruptura epistemológica importante a considerar que o trabalho doméstico deve deixar de ser visto como uma circunstância, como um trabalho circunscrito ao grupo familiar, sobretudo constituído por mulheres. Nessa conjuntura de Covid-19, em que a Covid-19 está presente, esse elemento é extremamente atual e importante, porque os vários
estudos, que não diria que são estudos, as várias notícias publicadas que eu tenho acompanhado sobre violência contra as mulheres e as várias reportagens sobre a situação de Covid nos espaços domésticos, sobretudo em lugares onde as desigualdades e as vulnerabilidades sociais são muito graves, todo o trabalho concentra-se nas mulheres. Mais de 70% concentra-se nas mulheres. E os homens aparecem, exatamente como ela diz aqui. Homens sem famílias, ou uma família que não tem o mesmo peso da responsabilidade que tem para as mulheres, e mulheres inativas, como se inativas fossem. Uma vez que tem que trabalhar, que ainda tem que desenvolver o trabalho em casa, ainda tem que se ocupar do trabalho profissional desenvolvido em casa, se ocupar dos filhos, muitas têm que reordenar o orçamento doméstico porque os maridos perderam emprego e assim por diante. Então, essa é uma questão ainda super atual, não é? Trazida pela Beth Lobo, né? Eu queria chamar a atenção ainda que um outro episódio com a qual a gente esteve muito próxima, assim, convivemos alguns dias juntas, né? Eu com ela, obviamente, com outras mulheres, mas eu era literalmente fascinada por ela, foi em novembro de 1990, quando houve um seminário que ficou famoso, o seminário em San Roque, do qual saiu o livro Uma Questão de Gênero, né? Que é um livro de referência para qualquer pessoa que quer ler sobre gênero feminista, que reuniu as feministas mais importantes existentes no Brasil naquela época, que o seminário foi proporcionado pela Fundação Carlos Chagas, financiado pela Fundação Ford, estudos sobre a mulher no Brasil, avaliação e perspectiva. Eu era do Sul da Paraíba naquela época, e nós, mulheres de todo o Brasil, éramos mais ou menos umas 30, estivemos presentes em San Roque, né, financiados pela Fundação Carlos Chagas, pesquisadores como Eliette Safiotti, Eva Blay, Helena Irata, Helena do Rio, que agora não me lembro, Helena Lavinas, e uma série de outras pesquisadoras, né, Miriam Grossi, Lia Zanotta, enfim, todas essas autoras, Albertina Rodrigues, Albertina de Oliveira, Cristina Bruschini, todas essas mulheres que eram foram autoras e publicaram no livro Uma Questão de Gênero, que foi publicado em 92, não é? E que vai trabalhar com a ideia, o trabalho como uma nova linguagem da perspectiva de gênero, né? Aonde que vai desenvolver, sobretudo, 3 questões: a do desenvolvimento, mobilização e modernização da divisão sexual do trabalho, a divisão sexual do trabalho, qualificação, carreiras e subjetividade, e os trabalhos de gênero na sociologia do trabalho. Também teve a participação da Bila Sorge, teve a participação também da Meire, que agora não me lembro, lá da Bahia, teve a participação também da Heloísa Buarque, ou seja, eram as feministas de ponta daquela época que introduziram o pensamento feminista no Brasil. Então, foi durante o seminário de San Roque que Beth Lobo aceitou em 90, que ela aceitou em 91 o convite para ir à Paraíba em março de 91. Certamente com interesse em acompanhar o seminário de apresentação dos resultados da pesquisa sobre trabalhadoras testes de João Pessoa, que eu coordenava, mas, sobretudo, ela estava muito mobilizada para rever a Elizabeth Teixeira, mulher de João Pedro Teixeira, líder camponês, à época das Ligas Camponesas, que foi assassinado em 1962, a mando dos latifundiários paraibanos. Elizabeth Lobo participou do projeto de Eduardo Coutinho, produtor do filme Um Cabra Marcado para Morrer. Quem não viu o filme, sugiro que está disponível na internet, no qual é narrada a história de João Pedro Teixeira. As filmagens foram interrompidas pelo golpe militar em 64 e somente foram retomadas em 1991. Daí... Desculpa, estou um gole de água. Daí o desejo de rever Elizabeth Teixeira, o que veio a ocorrer na tardinha, no dia 14 de março de 1991. Quando lá chegamos, na casa de Elizabeth Teixeira,
por volta das 19 horas, no bairro Cruz das Armas, em João Pessoa. O encontro foi muito emocionante, eu estou aqui arrepiada. Desdobrou-se uma longa e amistosa conversa de mais de 2 horas. Bete Lobo estava muito interessada em conhecer o município de Alagoa Grande, visitar o Sindicato das Trabalhadoras Rurais, cortadoras de cana, liderado pela sindicalista Maria da Penha, herdeira política de Margarida Maria Alves, que foi assassinado pelos capangas dos usineiros em 12 de agosto de 1983, em Alagoa Grande. Maria da Penha, que estava junto, né, na casa da Elizabeth Teixeira, que nos ofereceu um café, nos ofereceu pão doce, era uma liderança sindical e feminista, que continuava a obra da Margarida Maria Alves, e que morreu em março, no dia 15 de março, não é? Juntamente no acidente com Elizabeth Souza Lobo, e nas proximidades de Alagoa Santa, na Paraíba, né? O legado intelectual da professora Elizabeth, já estou concluindo, da professora, da intelectual, da feminista militante, nos deixou um aporte conceitual e reflexivo muito importante, sobretudo a sociologia do trabalho e para os estudos das mulheres e dos movimentos sociais. Suas formulações em torno da divisão sexual do trabalho foram extremamente importantes, que transcendeu a condição da categoria que era descritiva para tornar-se um conceito analítico, bem como a incorporação da subjetividade dos afetos nas relações sociais do trabalho, incluindo as atividades de cuidados, até então desconsideradas. Seu pioneirismo estendeu-se ao nominar a condição de gênero a todos os sujeitos sociais, inscrevendo-os na paisagem dos movimentos sociais, interrogando-os sobre suas condições e sobre suas condições e relações de dominação, às quais as mulheres estavam submetidas. Rompeu com as barreiras paradigmáticas impostas à sociologia, ao questionar a sua impermeabilidade em incorporar as questões de gênero nas relações de trabalho, isto é, das desigualdades, das diferenças entre homens e mulheres, assim como o reconhecimento de suas divisões, trabalho profissional, trabalho produtivo, trabalho doméstico, trabalho remunerado, trabalho não remunerado, trabalho formal, trabalho informal, entre outras. Né? Fez com que todas essas especificações, entre aspas, passassem a serem consideradas dimensões imbricadas na noção de trabalho, o que denotava o seu alargamento conceitual. Nessa mesma direção, encontrava-se a dimensão sexual do trabalho, pois a discussão girava em torno da necessidade de se melhor definir os conceitos, as noções, as metodologias utilizadas nos estudos, nas pesquisas, no sentido de se verificar as continuidades semânticas comuns, assim como as descontinuidades e as eventuais contradições do campo. Suas pesquisas sobre as classes trabalhadoras, em especial sobre a condição da mulher trabalhadora, haviam transcendido o espaço de uma reflexão sobre um objeto específico de conhecimento e se transformado em um olhar mais abrangente e profundo sobre a sociedade e a política. Este resultou em termos de várias indicações presentes nos seus últimos escritos, em que evidencia uma extraordinária disciplina intelectual que exercia cotidianamente com obstinação de uma artesã para trazer conhecimentos às novas formulações sobre a sociologia do trabalho. Bete Lobo nunca se ancorou em modos de pensar confortáveis, com certezas sedimentadas ou em afirmações que se tornariam partes de lugares comuns. Ao contrário, impunha-se desafios, dentre eles, a de percorrer todos os temas complexos que exigissem ser explorados, sem modéstia, ou talvez o seu oposto, a pretensão do exercício interdisciplinar que indagava. Sempre indagava as dúvidas e se aventurava em tarefas de desconstrução das formas de saber já assentadas. Metaforicamente, pode ser considerado um farol iluminador, no sentido de que refletiu sobre a importância e as diferenças transformadas em desigualdades caracterizadoras da condição de sexo da classe trabalhadora, na denominada divisão sexual do trabalho. Desdobra-se hoje em muitas direções as relações entre afetos, subjetividades e políticas, entre sujeitos individuais, entre sujeitos coletivos, entre práticas sociais, entre construção de identidades pessoais e coletivas. Desde sempre mantive com ela uma relação menos de amizade e mais de respeito e admiração.
E nos longos 30 anos, Beth, colega afetiva, inteligente, e, desculpa, e múltipla nos deixou exemplos e indagações que se constituem estímulos à reflexão sobre questões do mundo do trabalho. Concluo considerando que Beth também se sentiria identificada com esta passagem registrada no prefácio às Memórias de Goldman, de Emma Goldman, aspas. A vida que eu vivi é feita daqueles que fizeram parte dela, que ficaram por pouco ou por muito tempo, mas que passaram. Seu amor, tanto quanto seu ódio, fizeram de minha vida ter valido a pena. Era isso. Obrigada. Doutora Lourdes, é difícil falar depois desse relato tão emocionante, emocionado. Com certeza foi uma ausência precoce da Beth Lobo. Aqui a gente não tem as palmas, né, nesse ambiente virtual, mas estamos recebendo. Mas a gente pode inventar de abrir o microfone e bater palma todo mundo junto. Podemos, então, abrir os microfones, todo mundo, e bater as palmas para a professora Lourdes. Muito agradecida. Realmente é muito emocionante e até difícil, né, ficar com essa missão de falar aqui depois dessa fala. E só reforça, né, a importância da gente trazer esse legado, não só da Beth Lobo, mas acho que também carregado na sua fala de tantas outras mulheres, né, que nos antecederam. Essa ausência dela muito precoce nos faz muita falta, porque eu sinto que ela poderia ter produzido ainda mais, mas o quanto ela já deixou, né? E eu tenho certeza que pela sua fala aqui, professora, ela está presente, né, nesse momento. E eu acho que presente de uma forma assim que abarca tudo que a gente quer realmente falar com essas rodas, porque Beth Lobo, ela não só trouxe esse legado pioneiro para a sociologia do trabalho, mas ela abordou todas as questões, né, do trabalho das mulheres, que a gente, quase todas, pelo menos, que eram possíveis para a época dela, e outras que ela foi além, e que a gente vai abordar de alguma forma ou outra durante as rodas. Então, esse é só uma pequena amostra, né? Então, ela traz a questão da divisão sexual do trabalho, né, principalmente a questão do trabalho reprodutivo, a questão das políticas, né, da importância das creches, da participação nos espaços políticos, como sindicatos, trouxe já a questão das violências e dos assédios, né, não só no espaço doméstico, mas também no espaço do trabalho, até a questão do trabalho remoto, que estamos debatendo de forma tão acalorada nesse momento de pandemia, né, Beth Lobo, nesse tempo que ela teve conosco aqui, ela trouxe. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para trás, né, e olhar para a atualidade para poder... alguém comentou aqui que está sem áudio, eu acho que vocês me ouvem, né? É muito importante esse olhar para trás para que a gente possa construir, né, o projeto societário e o feminismo que queremos no futuro. Então, foi nesse sentido que a gente pensou na construção dessas rodas, no sentido de divulgar pesquisas que estão sendo feitas, né, não só no meio acadêmico, mas também para a comunidade, no sentido de criar também esse espaço de articulação, né, um espaço de construção de agendas de pesquisa, agendas de atuação, de luta, e de fortalecer ainda mais que o feminismo, né, ele é indissociável a questão, no feminismo, a questão acadêmica com a luta política, né? Então, por essa fala, pelo relato de vida da Beth Lobo, a gente vê o quanto que é indissociável realmente, né? Ela mostra isso tanto nos estudos quanto na forma de viver dela. Bom, e agora, né, de forma muito emocionada que eu não vi
nenhuma inscrição para fazer uma interlocução verbalmente aqui com a professora Lourdes. A gente falou que ia abrir para 5 inscritos, né, até 5 inscritos, para que faça uma fala rápida de 3 minutos para alguma pergunta, mas tem algumas perguntas por escrito. Então, agora, nesse momento, eu pergunto se alguém gostaria de se inscrever para fazer a pergunta verbalmente, ou se eu faço aqui as perguntas que foram feitas por escrito. Se inscreva pelo chat, por favor, quem quiser. Ok? Enquanto alguém vai se inscrevendo aí ou não, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, e eu tenho, assim, um pouco parecida com uma pergunta que eu tinha também. A Patrícia Ciríaco, ela pergunta, né? Apesar de muitas conquistas da emancipação das mulheres ao longo das últimas décadas, gostaria de saber a sua opinião sobre quais caminhos para a emancipação das mulheres ainda teremos que trilhar. E aí eu estava pensando numa pergunta bem parecida, professora Lourdes, até para resgatar o seu histórico, né, como secretária aí que foi da SPM, né, que agora virou essa coisa aí que a gente está assistindo, mas como secretária da SPM, eu queria que a senhora falasse um pouco desse balanço, né, dos retrocessos. Eu acho que essa fala também, quando a gente resgata o passado, a gente enxerga muito como temos que nos manter vigilantes, né, porque todas aquelas conquistas das que nos antecederam podem, né, retroceder aí nessa dialética então temos que estar atentas e fortes para não deixar que isso se esvaia. Então eu queria que a senhora fizesse essa análise, assim, conjuntural dessa questão do feminismo agora, olhando um pouquinho para o seu tempo como secretária da SPM e agora tudo que está acontecendo aí diante do governo. A Zora, ela pergunta, Zora Ionara, temos presenciado, também vai na mesma linha, temos presenciado o conservadorismo nos tempos atuais, o feminismo sendo atacado, o servilismo das mulheres celebrado por políticos. Então, como podemos potencializar a emancipação das mulheres? E eu tenho aqui uma terceira pergunta, até agora não vi nenhuma inscrição. O Leandro Lima pergunta como o feminismo vê a questão das pessoas trans. E eu também gostaria que a senhora falasse um pouco mais desse conceito, que eu sei que a Beth Lobo ela foi bastante pioneira, como a senhora falou, em trazer a questão da consubstancialidade, né? E hoje a gente fala até mais em interseccionalidade, da questão de gênero, raça e classe, né? E como ela foi muito pioneira em trazer essa discussão para o Brasil, a partir dessa história. Eu queria que a senhora falasse também um pouco mais sobre esse conceito de consubstancialidade, da interseccionalidade. Hoje se diz muito que não há como ter democracia ou como superar o capitalismo se a gente também não eliminar o racismo, né, as questões de gênero da nossa sociedade. Então, que a senhora falasse um pouco mais sobre isso também. Como eu não vi nenhuma pergunta, eu vou voltar para a professora Lourdes, e se tiver alguma inscrição ou alguma pergunta, a gente faz daqui a pouco. Abre o áudio primeiro. Ok? Muito agradecida pelas perguntas. Eu diria que são mais uma meia dúzia de palestras aqui, né? Porque, obviamente, que não dá para responder assim. Enfim, vou fazer alguns comentários, mas são perguntas extremamente complexas que demandariam uma reflexão maior, né? A Patrícia, não é? Os caminhos para a emancipação das mulheres, né? E que junta com a Anabelle o balanço dos retrocessos, do avanço e retrocesso. Eu diria que a grande, digamos, o grande empecilho que ainda está presente nos caminhos da emancipação das mulheres é o patriarcado. Há muitas feministas, e o feminismo hoje não pode ser tratado no singular, tem que ser tratado no plural, porque há muitos feminismos, há muitas, digamos assim, bases conceituais, teóricas, metodológicas, e há muitos grupos sociais. Ele se segmentou de uma maneira muito, muito complexa, não é? Em todas as suas derivações, não é? Em função dos seus atores sociais, das suas atores sociais, das suas dinâmicas, mas que não vão concordar com o que eu coloco. Mas eu penso
e trabalhando com a questão do feminicídio, que estou terminando um livro agora sobre isso, eu penso que o patriarcado, ele não está necessariamente presente na sua materialidade, mas ele está presente no imaginário social, ele está presente na sua simbolização e nos seus significados. Então, eu vou dar 2 exemplos. Posso dar até mais, mas vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, quando aquele ministro do tribunal lá do Rio de Janeiro, ele concede, eu não sei se eu vou falar em termos corretos aqui as expressões do direito, porque eu estou sem as minhas notas aqui, e quando ele concede o habeas corpus para o Queiroz, que remete o Queiroz para casa, para ser, e com aquela tornozeleira, não é? Porque ele era portador de um câncer, e quando ele, sem ter ainda se apresentado à mulher, que era suspeita, ainda não era condenada nem nada, e que ele libera, concede o habeas corpus para a mulher acompanhar o marido, porque ele afirma que ela devia se ocupar, cuidar dele, aí vocês têm um exemplo do patriarcado que não só simbolicamente está presente, mas que é representado materialmente através de uma ação jurídica. Ou seja, ele vê a mulher como uma cuidadora. A minha pergunta é a seguinte, e se fosse o contrário, se a mulher fosse portadora de câncer, que tivesse na mesma situação que o Queiroz, ele mandaria o Queiroz para casa para cuidar da mulher portadora de câncer? Essa é uma dimensão do patriarcado, na sua simbolização, que se materializa em ações concretas, né? Ao colocar que a mulher vá para casa cuidar do seu respectivo marido. Então, esse é um exemplo do patriarcado, que ele está presente nas civilizações. Outra questão que envolve, que é mais complexa ainda, porque que envolve 2 situações com mulheres, porque as mulheres também assimilam os significados do patriarcado, né? Mas essa que eu vou colocar, que envolve a questão, na verdade, ela envolve 3 questões, que são as questões do patriarcado, assimilado pelas mulheres, que envolve a questão racial e que envolve a questão que é mais grave das elites brasileiras, que é o fato acontecido com o garoto Miguel, que caiu do prédio lá em Recife, que a senhora que trabalhava lá, uma senhora negra, foi caminhar com os cachorros na praça. E a senhora da elite pernambucana ficou e se responsabilizou, porque disse que tomaria conta do menino. E deixou o menino e aconteceu o que aconteceu. Então, esse descaso, esse desvalor em relação ao outro, esse menosprezo, essa forma de humilhação, são formas patriarcais de viver, de controle, de exigir do outro que se mantenha nessa condição de ser menor do ponto de vista da cidadania. E o outro exemplo, que também é de uma mulher, é da esposa do governador de São Paulo, do Dória, que agora não me lembro como é o nome dela, eu acho que era Bia, que disse, não, os moradores de rua, eles gostam de morar na rua, para que dar comida para eles? Quer dizer, olhar o outro com menosprezo, olhar o outro sem ser igual, olhar o outro com uma forma de humilhação. Essas são simbolizações do patriarcado que estão presentes no imaginário social e que se manifestam quando uma pessoa é escutada, uma mulher tem acesso a um sistema de segurança ou ao sistema judiciário, a primeira coisa, ela é incrível, ela não é acreditada. Tem que vir uma testemunha, tem que vir um homem para acreditar naquilo que ela está dizendo. Ou seja, então, para mim, o caminho da emancipação das mulheres é a destruição, a erradicação do patriarcado.
que está associada a uma questão bem forte, que antes de falar dessa questão bem forte, vou dizer que o desaparecimento da Secretaria de Política para as Mulheres, ela foi, que não deixa de ser uma questão do patriarcado, ela tem uma raiz, digamos assim, misógina. O que eu quero dizer com essa raiz misógina? Se vocês estão lembrados, quando a presidente Dilma vai juntar a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria da Questão Racial e a Secretaria dos Direitos Humanos, sob a égide de que, de alguma maneira, entre aspas, aceitando o discurso hegemônico, masculinista e misógino de que haveria uma redução de recursos, o que, na verdade, não aconteceu, ela já foi vítima de uma ação misógina, que reduziu e que se descredenciou junto aos movimentos sociais de mulheres, a partir do momento em que ela une essas três secretarias. Ela já dá um passo pressionada, porque ela era uma mulher no poder, e os homens não aceitavam a sua presença no poder, a qualificava de tudo quanto era adjetivo pejorativo, de tudo quanto era adjetivo negativo, não é? Ela, sem muita referência política de suporte e, de um certo modo, já enfraquecida, antevendo todas as manobras malignas que eram feitas contra ela, ela aceitou juntar as três secretarias. E aí ela já começa a perder grande parte do apoio das mulheres feministas, dos movimentos sociais, negros e de outros grupos de direitos humanos. Tá certo? Então, um Estado que é um Estado patriarcal, que é um Estado profundamente masculino, um Estado em que predomina a ideologia masculinista, predomina a ideologia da virilidade, que em 2015 o Congresso Nacional retirou a expressão gênero do Plano Nacional de Educação, é um Estado patriarcal, hegemonicamente patriarcal. Enquanto esse Estado permanecer, não vai durar secretaria, a não ser que seja uma secretária nos moldes do que nós temos aí. Não vai durar a potencialidade de igualdade das mulheres no espaço das relações de trabalho, em relação ao salário, no espaço do acesso aos postos de poder. Não nego que tenha havido avanços, claro que tem havido, mas tem havido para uma minoria. E enquanto uma minoria só de mulher se beneficia e que a maioria não se beneficia, então não é mudança estrutural. Pode ser uma mudança pontual, conjuntural, mas mudança estrutural não é. Uma outra questão, não é? Considerando que a Zorra vai colocar que o feminismo, que o conservadorismo, ele vem atacando, não é? Ele vem potencializando, ou seja, ele potencializa tudo isso que eu já acabei de falar, ele potencializa esse patriarcado que vai interferir numa prática social que, lamentavelmente, nós, mulheres, não desenvolvemos, que é a questão da sororidade. O que é a sororidade? A sororidade é a construção de alianças e de relações entre mulheres, entre grupos de mulheres, entre grupos profissionais, a associação dos assistentes sociais, com as enfermeiras, das enfermeiras com os advogados, e assim por diante. Nós não, nós nos individualizamos. É a associação X, que congrega meia dúzia disso. É a associação Y, que congrega mais meia dúzia. E nós não nos aliançamos em função de um bem maior, que é exatamente a condição de erradicar, não só com esse patriarcado, mas de erradicar com todas as formas de opressão que nós temos, desde a nossa condição pessoal, do filho, do marido, do pai, do irmão, do vizinho, seja lá de quem, até a condição social do chefe, da chefia, do ministro lá que vai nos atender na ação, do delegado e assim por diante. Então, a sororidade, aliás, esses dias falei para o grupo de advogados sobre a sororidade, que enquanto nós, um conceito criado pela Cat Miller, pela uma feminista americana, nos anos 50, nos anos 80,
a sua tese de doutorado na Universidade de Colômbia foi sobre isso, mas que foi trazido numa nova ressignificação política, ainda nos anos 80, no final dos anos 80, pela Marcela Lagarde de los Rios, que é uma antropóloga feminista, que é quem vai cunhar o conceito de feminicídio, não usando a palavra femicídio, mas cunhar o conceito de feminicídio, exatamente para integrar uma responsabilidade política e uma responsabilidade do Estado em cima da categoria de morte violenta de mulheres, e que nós deveríamos desenvolver essa ideia de sororidade, de nos aliar. Não significa que nós temos que estar de braço dado em todos os lugares, mas nós temos que nos aliar no sentido de nos reforçar. Em vez do movimento feminista ficar brigando com o movimento negro, do movimento negro ficar brigando com os transexuais, ou gay, etc., isso tudo é secundário. Nós temos que nos aliar sem eliminar as nossas diferenças, sem eliminar as nossas especificidades. Mas a questão maior, a questão de fundo, é, sim, erradicar o patriarcado, erradicar a misoginia. Enquanto a gente não fizer isso, com prática de sororidade, nós teremos muita dificuldade de nos potencializar, de acabar com esse conservadorismo, de acabar com a escola sem partido, de acabar com todas essas práticas, com esse avanço, não é, da religiosidade em cima de um Estado laico. Agora tem essa carta assinada por 152 bispos e arcebispos, mas por que até agora não foi divulgada? Onde que essas questões são colocadas? Então, você lê extratos no jornal, mas ainda ela não foi divulgada, mostrando o que é o conservadorismo desse atual governo e de todas as dificuldades que ele tem trazido, não só para as mulheres, mas para os transexuais, para os homossexuais, para as mulheres lésbicas, para as mulheres vulneráveis, para todos aqueles e aquelas que não fazem parte do grupo que é de referência deles, né? Então, essas questões, eu considero que o grupo dos transexuais ou o grupo dos LGBTs e todos os seus componentes são tão ou mais explorados, dominados, controlados, violentados como as mulheres, ou até do que as mulheres. Considerando que esses grupos representam uma ameaça concreta à ideologia da virilidade. Por que os heterossexuais têm tanto ódio dos homossexuais? Porque a função fundamental proposta por uma ideologia patriarcal é que a heterossexualidade garante a reprodução. Garantir a reprodução consanguínea, que não é adotar, etc., que até pode ser, mas que aqui no Brasil ainda predomina a consanguinidade, ou seja, ele é meu herdeiro, não só porque carrega meu nome, mas porque carrega o meu sangue. É essa a leitura, né? Então, adotar digamos, expressar a heterossexualidade significa garantir cidadãos, garantir homens para o Estado. O que necessariamente os transexuais, gays, etc., sejam eles masculinos ou femininos, não fazem? É necessariamente, eles não têm nenhum compromisso com a reprodução. Tem o desejo que é mais fundamental, mais importante, alguns até adotam, mas não é a questão da reprodução, que as mulheres, ao fazer a reprodução assistida, como uma tese de doutorado que eu orientei da Fernanda Bittencourt, se submetem 8, 10 vezes a um tratamento mortal, doloroso e muitas vezes caríssimo, porque o filho tem que sair daquele sangue, daquele esperma. E mais grave é quando os homens são estéreis, que eles nunca admitem. Eles sempre colocam a culpa nas mulheres, né? Então, a partir do momento que há uma negação simbólica de procriar, atinge a ideologia da virilidade, que é caracterizar-se como macho, como reprodutor. Daí o ódio fundamental, né? Daí o ódio fundamental que é visibilizado sobre os grupos sociais que não respondem a esse paradigma, esse princípio da normatividade da heterossexualidade. Né? Bem, também não quero me alongar muito, mas vou falar da consubstancialidade
assim, a palavra mesmo, eu não encontro na Elizabeth, mas recentemente, não recentemente não, mas lá em 95, por exemplo, a Daniela Quergoa vai trabalhar com substancialidade, e fazendo uma crítica, mas não é uma crítica destrutiva, é uma crítica no sentido de um avanço à questão da interseccionalidade. Qual é que é a crítica? No que se baseia essa crítica? É que a Kimberlé, a Bell Hooks e muitas autoras negras que trouxeram uma contribuição indiscutível, importantíssima, para tratar da relação estabelecida entre a questão raça-cor, entre a questão com as relações de gênero e a questão da condição socioeconômica, ou as questões de classe, que, fazendo parênteses, a tese de doutorado da Eliette Safiotti, A Mulher no Sinal de Classe, Mito ou Realidade, publicada em 1969, 20 anos depois da publicação do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que foi publicada em 1949, ela já traz essa relação. Ela traz a relação entre sexo, porque não se tratava de gênero, 69, que a tese de doutorado dela é prefaciada pelo orientador, que foi Florestan Fernandes. Ela traz, que, aliás, recentemente completou 100 anos, se tivesse vivo, se vivo fosse. Ela traz a relação entre sexo, entre raça e entre classe social, no contexto do capitalismo, que já anunciava ser o capitalismo selvagem. Então, a Quergoa, ela vai fazer uma crítica, juntamente com a Helena Hirata, trazendo o conceito de consubstancialidade, que ela vai dizer o seguinte, porque quando se trata da interseccionalidade e quando se observa que é um conceito trazido pela Kimberlé, sobretudo, né, que é uma pensadora, uma acadêmica negra, é que se antecede sempre a questão racial como sendo a determinante. E a Quergoa vai dizer que não, que depende da relação social que se estabelece em cada contexto social e cultural, que em alguns momentos pode ser a condição racial, que em outros momentos, sem estar desvinculada das demais, e que em outros momentos é a condição de gênero, né? Que em outros momentos é a condição territorial, né? Que foi muito tempo, aqui houve uma crítica muito tempo à discriminação e ao preconceito às mulheres da região Nordeste, às mulheres da região Sul, as mulheres indígenas, as mulheres ciganas, as mulheres que entra também a questão étnica. Então, a ideia da consubstancialidade é a dinâmica da relação social. E ela faz uma alerta, digamos assim, talvez nem seja uma crítica, seja uma alerta, para que não se utilize a categoria da interseccionalidade como uma categoria fixa, mas que também tenha que ser vista numa relação, numa condição relacional. E não necessariamente ela é sempre, digamos assim, ela é sempre a priori pela questão racial. Vou dar um exemplo. E eu acho que foi em 18 que teve uma mulher em São Paulo, uma mulher de rua, que estava grávida e que um juiz, que agora não me lembro, eu tenho isso escrito em algum lugar, mas agora não vou saber dizer de cabeça os dados, que o juiz obrigou ela a abortar e fazer laqueadura. Essa mulher, o argumento do juiz, ela era moradora de rua, ela não tinha condições de cuidar da criança, ela já tinha, não sei se 3 ou 4 filhos, e em nenhum momento tratou da questão racial, porque ela não era negra, ela era branca. Está entendendo? O que não significa que todas as formas de desigualdade, de vulnerabilidades, foram colocadas. Só que não começou pela questão racial. Mas qual foi a relação social que o juiz autoritariamente se assentou na condição de classe dessa pessoa? Para ele, ela era uma marginal, vulnerável, mãe, que não sabia necessariamente quem era o pai, que não tinha condições de criar a criança,
que já tinha filhos. Obrigou-a a abortar e fazer a laqueadura. Então, a consubstancialidade é exatamente isso. Aí eu sugiro que vocês leiam o texto da Helena Hirata e que escreve Qualquer Guá. Eu também escrevi um texto com a Tânia Maia sobre essa questão, não é, mostrando essa diferença, algum tempo atrás, dizendo exatamente qual é a relação social que está posta, que é determinante naquele momento. No caso dessa mulher, é a relação de classe. Mas no caso do rapaz, do garoto morto em Pernambuco, é a questão racial, também associada à questão de classe. Ah, menino, empregada, de cor. É claro que ela jamais vai dizer isso, mas não precisa dizer, porque está impregnado no imaginário social. Tá certo? Não sei se eu respondi, mas seria isso, em princípio. Poderia depois, em outra oportunidade, me aprofundar mais. Professora Lourdes, obrigada, respondeu, e os comentários aqui estão dizendo que foi até além das respostas. Como a senhora disse, essas perguntas dariam aí mais 6 lives pela frente ou mais, né, porque são realmente questões muito complexas, mas que são questões, né, que nos angustiam nesse momento. Então, eu vou falar alguns comentários aqui. A Érica, né, falou que está se sentindo privilegiada de poder acompanhar essa roda, que a discussão é muito necessária para os dias atuais. A Patrícia, que tinha feito a pergunta, falou, excelentes exemplos, maravilhosa resposta, entendi muito além da pergunta. Obrigada, professora Lourdes. E ela também pergunta, e aí eu vou já fazer mais as perguntas que tem aqui, na verdade são comentários, professora, aí eu volto a palavra para a senhora já fazer algumas considerações finais, tudo bem? Ok, tudo bem. A Patrícia pergunta quando vai ser o lançamento do seu livro sobre feminicídio, e eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse estudo, sobre esse livro. E a professora Silvia diz excelente, né, parecido com a esquerda, né, essa questão que a senhora falava da sororidade, né, que a gente não entende o poder do projeto da direita e continuamos brigando entre nós. E a Elaine Xavier faz o comentário lembrando que os homens que o Estado quer, além de heterossexuais, devem ser brancos, por isso também Sim, claro, certíssimo, certíssimo, certíssimo. Não, é certíssimo, eu acho que os comentários são perfeitos. Brancos, negros, não é? E se a gente estudar a história, a Silvia Nulas sabe melhor do que eu, porque é da área da sociologia da educação, estudar o que era o sistema educacional no período colonial, ela vai verificar, ela verificou, acho que você verifica, não é? De como a elite branca formava os seus continuadores, não é? Entre os latifundiários, as elites, e para os demais grupos sociais, era a situação de puro desprezo, sobretudo no momento da escravidão, né, que foi a nossa marca mais, eu diria assim, vou usar uma palavra forte, não é? A nossa marca mais medonha, mais perversa que nós temos na nossa história. Mas, enfim, esse meu livro, eu ainda estou na dúvida do título, mas, em princípio, nominar ou inominável, crimes de feminicídio, ou o que não é nominado não existe, mas, enfim, vou deixar para a editora escolher o título. Eu fiz uma análise, eu fiz um pós-doutorado em 2018, em Portugal, na Universidade do Porto, e eu tinha feito aqui um grupo de estudos chamado Femivida, com 7, 8 estudantes de graduação de diferentes áreas, e um projeto que foi dado pelo CNPq, e a gente fez um levantamento das notícias publicadas nos 36 meses após, do 9 de março de 15 a 9 de março de 18, das notícias publicadas sobre morte violenta de mulheres, dentre eles a nominação do crime de feminicídio, na mídia online. E nós chegamos a reunir 2.124 notícias. Então, eu fiz uma análise de natureza, digamos assim, quantitativa por estado, e fiz uma análise qualitativa sobre essas notícias, sendo que muitas delas eu cito, porque a mídia tem uma responsabilidade muito grande
e de como ela enquadra as notícias. E foi aí que uma das categorias que eu coloco para analisar a morte violenta das mulheres, eu chamo terrorismo patriarcal. E foi daí que eu tive que reler muita coisa sobre patriarcado, os seus fundamentos históricos, como ele está, como se coloca atualmente, etc. E vi, não é? E li e entendi textos da professora Rita Segato, da Lia Zanotta, e de uma série de outras colegas. Tem uma biografia espanhola, de autoras mexicanas, de autoras espanholas mesmo, que é maravilhosa sobre o patriarcado. Célia Marós, dentre outras, não é? A Lagarde, Celaya, e uma série de outros, que agora não vou me lembrar daqui todos os nomes, que eu retomei a questão do patriarcado, e vi a atualidade do patriarcado na nossa sociedade, né? Bem, eu espero, de alguma forma, ter contribuído. Eu quero agradecer e dizer do quanto é importante que vocês tenham desenvolvido esse trabalho, quem pensou, quem coordena, a Anabelle e todas as demais colegas, não é? Eu vi aí que está a Mariana também, com quem eu trabalhei na Secretaria das Mulheres, que eu fico muito contente de reencontrar. A Anabelle, eu fui da banca da Anabelle em algum momento, nem me lembro mais, porque como eu já orientei, participei de tanta coisa na minha vida, eu já fiz 70 anos, então já não tenho mais aquela memória dos tempos dos 30, né? Mas eu quero agradecer, dizer que eu fico muito contente por vocês terem me convidado. Nem sempre a gente tem o reconhecimento, né, do trabalho que a gente fez. Eu espero que, na minha trajetória, porque esse ano, passando a pandemia, vou solicitar minha aposentadoria, que a gente tenha contribuído de alguma maneira para que as mulheres sejam mais reconhecidas, sejam sujeitos históricos e, sobretudo, sejam mais felizes, né? Menos agredidas, porque ainda a violência das mulheres é o mais grave e cruel fenômeno que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil e no mundo. Obrigada. Beijos para vocês todas. Professora Lourdes, sim, nós que agradecemos a sua presença. Vamos fazer as palmas coletivas, novamente. Eu vejo que eu tenho 82 pessoas, que legal. Que legal. E todas as pessoas aqui no chat, depois a gente está copiando tudo que está sendo escrito aqui, a gente pode enviar para a senhora. E teve gente aqui que pediu também se esse seu texto, que foi lido aí sobre a Bete Lobo, se ele vai poder ser disponibilizado para nós. Se puder, a senhora envia para mim. Eu vou. A gente sempre faz e sempre vê uns errinhos, né? Então, vocês me dão aí uma semana que eu vou corrigir, aí eu mando para você, Anabelle, e você distribui.